Fala aí, pessoal, Rafael aqui do canal VRZano. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, a pergunta aí que tá na mente de todo mundo. Esse aqui é um vídeo mais improvisado, sem muito roteiro, então vamos ver onde é que a gente vai chegar. Que é sobre a resolução do PlayStation VR 2, esse dispositivo aqui. Se ela é melhor do que a do Quest, como é que se compara a dispositivos de computador. A verdade é que, em questão de resolução, ela é 15% a mais pixels do que a do Quest. Não é uma diferença tão grande assim. O que faz a diferença, de fato, é a questão do que está sendo empurrado, para aqueles pixels, Então, no Quest, a gente tem ali um processador mobile, que está criando, renderizando todo aquele mundo, os mundos virtuais aí. Em contrário, no PlayStation 5, no PlayStation VR 2, você tem um PlayStation 5 para renderizar sem toda uma máquina gigante para renderizar, e empurrar graficamente, empurrar os pixels para as telas. Então, nesse quesito de resolução, você tem que medir o quê? Não só a quantidade de pixels, mas o que o processador, o GPU por trás, está conseguindo mandar para as telas. Porque não importa nada se você tiver 10.000 por 10.000 pixels, 8K, o que seja, sendo que o processador só consegue renderizar, o GPU só consegue renderizar jogos bem simplistas, jogos aí da qualidade de PS2 que vocês gostam de falar aí sobre os jogos nativos do Quest. Então, questão de resolução não é tão diferente assim. O que importa mesmo é o que o processador, do dispositivo está conseguindo empurrar para essas telas. Então, fechando aqui a comparação de Quest 2 e PlayStation VR 2, você tem 15% a mais de pixels, no PlayStation VR 2, mas o Quest você pode conectar ele no computador, pode rodar ele com Super Sample, rodar ele acima da resolução ali da tela em si. Pode ter uma performance melhor, uma qualidade visual melhor, uma qualidade gráfica melhor no Quest 2. Isso é de fato. Nativamente, não. Nativamente não tem como você fazer isso. Nativamente eu digo você jogar os jogos do Quest no Quest mesmo, Você conectar ele a outro dispositivo, que é o computador. Então agora vamos para um segundo aspecto que eu quero comentar sobre o PlayStation VR 2, que tem algumas pessoas comentando, que é a questão da qualidade percebível da tela, É o que você vê através das lentes mesmo, não só vê ali as especificações. Pelo que eu entendi, os jogos que eu joguei pelo menos, eles não estão renderizando a 100% da resolução da tela. Eu acho que chegou mais perto dos que eu joguei foi o Song in the Smoke, que rodou muito bem, muito liso. Em questão de como é que ele tá rodando, como é que ele se sente, esse é o melhor que eu já testei no PlayStation VR 2. Jogos como Gran Turismo, que são graficamente muito mais intensos, pelo que eu consigo perceber, ele é renderizado numa resolução inferior à resolução original do PlayStation VR 2, para você ter todos aqueles efeitos de luzes, conseguir ter 20 carros na pista e etc, para você poder conseguir jogar o jogo de fato, o Gran Turismo como um todo, em realidade virtual. Então, quando você faz isso, você tem uma perda de nitidez. Nitidez é o quão detalhado você vê a imagem, Você fica um pouquinho esfumaçada a imagem. Dos jogos que eu testei, o Gran Turismo é o que mais sofre por isso, entendeu? Então, você não tem... Se você tiver uma tela 4K aí, você joga Gran Turismo 7 na sua tela 4K, o que você vê na sua tela, a uma certa distância, você não... Quando você coloca o VR, você não vai ver aquela nitidez, aquela super nitidez que você vê numa tela. Não é assim. Você vai ganhar por outras coisas, que é imersão, percepção de profundidade, Você sentir os carros passando ao seu lado. Essa é a grande diferença. Então, não é de fato assim renderizado em 4K e você vê ali tudo perfeito. Ainda mais porque tem uma tela ali a centímetros do seu olho, Você não teria a mesma percepção do que você vê uma tela aí de 50 polegadas que você tem na sua casa a 4K. Os pixels estão muito mais distantes, Então a definição percebida é bem melhor quando você tem essa distância entre você e a tela. Mas isso, ao meu ver, não é muito um problema, Se a gente levar em consideração o que a gente rodava ali no PlayStation VR 1, que era bem esfumaçado, mas muita diversão naquele sistema, naquela plataforma. Então não se pode só se considerar quantidade de pixels, resolução, nitidez final para o total divertimento que você vai ter dentro do sistema, certo? Agora, último aspecto que eu quero tocar aqui é a questão existe uma imagem fixa esfumaçada ali na tela do PlayStation VR 2. As telas são OLED, a tecnologia OLED HDR. Então, quando você colocar o VR, dependendo da sua visão, sua percepção ali, você vai ver que existe um padrão fixo na imagem, sacou? É tipo como se fosse uma sujeira, certo?
Eu tava até, quando eu tava dirigindo outro dia, tinha, né, o para-brisa tava meio que empoeirado, né, um pouco de poeira. É tipo isso, né, aquele pouco de poeira que se você parar pra olhar você vê, mas se você olhar a distância quando você estiver dirigindo, você nem percebe, parece que tá limpo. É mais ou menos isso daí. Isso aí não é um defeito, né, isso aí já se vem com a tecnologia OLED de fato. Cada pixel, né, cada um dos 4 milhões de pixels em cada uma das duas telas, ele emite a sua própria luz, né? Então ele acende e desliga a sua própria luz. Então a corrente que corre ali para energizar a tela, né, para ligar a tela, ela não consegue às vezes ligar os pixels na mesma claridade, entendeu? Então se você colocar um fundo branco, o pixel, né, dos milhões de pixels, nem todos eles vão conseguir se iluminar no mesmo brilho, né, o lumens, né? Então você vai ter ali um pixel que é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, e isso em torno dos 4 bilhões de pixels que você vê ali na tela, cria um padrão fixo na sua percepção que parece essa sujeira, né, da sua imagem. Isso não tem como corrigir, sacou? Não tem como você fazer nada, esse é o padrão da tecnologia. O PlayStation VR 1 também tinha isso, né? Ele também tinha esse padrão fixo na imagem. Mas como a resolução desse dispositivo é bem superior, né, do PlayStation VR 1, né, depois de um tempinho, como eu falei, você esquece que aquilo ali tá ali. É isso só que eu queria falar, né, sobre essa questão de resolução, qualidade gráfica, né, como é que tá indo isso. Tenho jogado bastante Gran Turismo, como vocês já devem saber, né, já falo pra caramba sobre esse jogo. Eu joguei Song in the Smoke também, Tales of the Galaxy's Edge, eu joguei algum outro jogo também que eu não lembro, NFL Pro Era. Joguei o demo bem esquisito, mas eu tenho que jogar Resident Evil 8 e de fato jogar Horizon, né, que são dois títulos aí bem grandes aí pra plataforma. Tem No Man's Sky também, que eu já tenho baixado e tenho que começar a jogar. Mas fiquem atentos aí, eu vou trazer mais gameplay. Como eu falei, gameplay não é forte no canal, mas eu vou trazer só porque é muito mais fácil gravar aqui no PlayStation VR do que no Quest, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários abaixo. E vejo vocês na próxima. Valeu!